E vamos explorar a semana astrológica. Lembrando que os meus vídeos você sempre tem que pegar aí e cruzar com o seu mapa natal. Então tenha o seu mapinha em mãos. Muito provavelmente, se você tá aqui, você já sabe ele de cor e salteado, né? A gente começa então esse domingo, dia do sol, com o astro-rei mudando de casa. Pois é, ele tá ali um pouquinho antes da sua morada. Ele entra em Câncer e ele mergulha então o seu potencial solar na área de Câncer do seu mapa. Nem minha casa 4, porque a casa 4 é na casa natural de Câncer. Não, esquece esta puçanga que a gente aprende. E depois, quando vai aprender preditivas, diz que a astrologia não é preditiva. Claro que a gente está olhando um relógio totalmente desconectado, né? Então, se você tem, por exemplo, como eu, este signo de Câncer na sua casa 8, esse processo solar, ele está muito mais ligado aos assuntos da área 8, que são finanças conjuntas, né? Impostos, dívidas, empréstimos, segredos, assuntos ocultos, né? O resultado aí da parceria que você tem, seja ela um casamento, seja ela uma parceria comercial. Então, entenda o que representa no seu mapa, tá? É só assim que você vai entender trânsitos, tá bom? Ai, que chato, eu quero coisa, né? Receita de bolo. Eu sei que a gente quer, eu também queria, tá? Mas assim, vai por mim. Faz um esforcinho para aprender sobre o seu mapa e cruzar, que aí você vai ver a vida se desdobrando diante dos teus olhos. Cara, é muito legal. A gente fica muito empolgado. E olha, eu trabalho com isso há mais de 10 anos, tá? Ainda assim, eu me empolgo com coisas que a gente diz, nossa senhora, né? Não é possível que eu tô vendo exatamente o que tá no meu mapa se desdobrando na minha vida, né? Então a gente tem o Sol entrando na área de Câncer. O Sol, ele tem esse conceito, né? Ele é o que é mais engraçado, né? Que o Sol, ele é o conceito que mais é difundido e que é o mais difícil de entender. Porque o Sol é a nossa verdadeira vontade, a nossa verdadeira verdade, tá? O Sol não tem nada a ver com personalidade, né? Então, ai, canceriano é chorão. Ah, tá bom, vai nessa. É, Então, a gente tem um processo de entendimento maior, de iluminação, ou seja, ele vai iluminar essa área, vai fazer você enxergar ela, né? Para todos os lados, então não quer dizer que é bom ou que é ruim, tá? O Sol, inclusive, é um potencial maléfico, tá? Ele tem o potencial de queimar também, né? Então, quem entende o conceito de casinha entende a lógica disso. É, Então, aqui está meio que jogando um holofote para essas áreas que envolvem, né? Então, para essa área que envolve câncer do seu mapa, tá? Entenda o que é, a gente vai ter um processo aí de mais ou menos um mês, né? Até ele entrar na morada dele, ou seja, na casa dele, que é Leão, tá certo? E aí a gente começa, então, já o domingo. Olha que interessante. Lembra que eu falei que o dia, pela astrologia, começa no raio do Sol? E esse Sol, ele muda de signo um pouquinho antes ali, dependendo do lugar do mundo que você tá, né? Aqui tá amanhecendo por volta das 6:30 da manhã. Então, um pouquinho antes desse raiar do seu domínio, porque ele é o cara que comanda o domingo, né? Ele troca de signo, né? Na sequência, a gente vem então com uma lua fechando o ciclo dela lá na área de Virgem, né? Então, mais metódica, mais prática, mais pragmática, mas conversando muito bem com o seu regente, que é Mercúrio, tá? Então, por exemplo, se você gosta de tirar um momento aí de leitura e gosta de acordar cedinho da manhã, é um excelente momento para isso, sabe? Tá fazendo estímulo, embora, né, esse estímulo ele seja bem, bem, bem sutil ainda, tá? Mercúrio está justamente no signo onde o Sol entra, então ele está ali em Câncer, mas já praticamente no finalzinho, né? Já vai começar a ficar mais lento para a retrogradação dele, tá? Aí a gente tem a Lua fazendo um bom aspecto com Marte, que é um trígono, são dois aspectos da Lua que fluem, né? Inclusive logo depois com Júpiter também, tá? Essa manhã toda de domingo, ela tá particularmente bacana, sabe? Bacana para você estudar, para você se aprimorar em algo, bacana para você começar algum movimento, né? De repente, algo que você queira explorar, quero mudar, por exemplo, algum cenário, né, da minha vida. Já estou aqui pensando, de repente, em colocar esse projeto, né, ou fazer tal coisa, tá? Então, esse lado da manhã, ele tá muito, muito bacana. Você pode, claro, como é uma manhã de domingo, né? Aproveitar a manhã de domingo. Sai, passeia, sai da frente do celular, né? Me escuta aí né, no seu aparelho, mas vai caminhar, vai para um parque, vai conversar com as pessoas, né? A gente tá esquecendo, né? Que embora a rede social tenha a palavra social, socializar é estar interagindo também com seres humanos dentro, né? De uma perspectiva física, né? Então, se coloca em movimento, tá? A gente tem um bom aspecto, pode ser também um momento muito bacana, onde a gente tem percepções através de conversa. Tem coisa melhor na vida do que você estar ali, por exemplo, com um amigo seu, trocando, né? Figurinha, jogando conversa fora, como a gente fala, e de repente, através daquela conversa, te abre um cenário que você diz assim, nossa, caramba,
né? Ou até o incentivo, né? Nossa, agora sim, agora eu me motivei, vou fazer tal coisa. Então tá super favorável para isso. Já a partir das 2, né, ali quase 2h30 da tarde, não se pegue muito esses horários, porque depende muito de onde você tá? Mas, assim, no início da tarde, a Lua vai ficar um pouco fora de curso, então, geralmente, ela não faz aspecto maior, né. Significa só assim, ó, segue o fluxo, tá? Não faça nada muito inusitado, né, não saia fora do que você já está acostumado dentro do ritmo, porque é como se ela não tivesse um ancoramento, ela tá um pouco desgovernada. Embora eu não goste muito dessa teoria, porque a Lua vai ter sempre uma regência que é o dispositor dela, que é, né, quem manda. Então, para quem está ainda em Virgem, a gente olha para Mercúrio, tá? Mas isso é uma percepção minha, tá bom? Então, a Lua entra no final da tarde em Libra e já faz uma quadratura com esse Sol que acabou de entrar em Câncer, né? É uma quadratura bem de início de signo cardinal. Lembra que o signo cardinal, ele inicia as coisas, tá? Então, se você começou alguma coisa pela manhã, cuidado para não já não deixar, né? Aí abandonar pela tarde, tá? Na sequência, a gente tem a segunda-feira com bons aspectos também, tá? Lá só no finalzinho da noite é que a Lua, né, que entrou em Libra, ela vai cutucar por oposição Saturno em Áries, tá? Então isso aqui às vezes pode ser um pouquinho tenso, tá? Mas todo o processo que ela vai se desenvolvendo, principalmente no primeiro momento, é com os geracionais, tá? Como eu já falei aqui, eu uso os geracionais para o contexto que ele se propõe, tá? Então, assim, são geracionais. Eu acho que a Lua, ela é muito rápida para um planeta que é muito lento dentro da perspectiva humana, tá? Então, quando tem aspectos congeracionais, por exemplo, Saturno conjunto congeracional, aí realmente eu vejo a ênfase, tá? Então aqui assim, ó, um diazinho vai fluindo, vai de boa, na maciota, mas a Lua vai fazer um bom de um aspecto com o regente de onde ela está. Nossa, Neme, como assim? Olha, se a Lua está passando por Libra e ela faz um sextil no início da tarde, ou seja, ela conversa, né, com Vênus numa boa, que essa Vênus está lá em Leão, isso quer dizer que eu estou na casa de um amigo meu que eu me dou muito bem, entende? Então, aqui é uma conversa sutil, né? Porque sextil geralmente é sutil, mas é muito bacana, tá? Então, eu também aproveitaria esse fluxo da segunda-feira para colocar as coisas também, né, em movimento, resolver, de repente, problemas, né, com esse lado mais diplomático, né? Esse entendimento entre as partes está muito favorável, tá? Agora, depois, né, aí ela já tocou essa Vênus, e aí ela começa realmente a encarar Saturnão. E quando a gente encara Saturno, meu amor, a gente encara a realidade, né? E lembrando que Saturno também está numa debilidade de Vênus, tá? Então, essa Lua, ela tá assim, ó, transitando por Libra, certo? Que é um signo de Vênus. Só que agora ela vai se opor a um planeta que está numa debilidade, né, de Vênus, mas ele se exalta na parte que a Lua está passando, tá? Então aqui eu brinco que às vezes é uma guerra de titãs, né? Poxa, tudo que você se empolgou, que você vem às vezes se empolgando lá desde domingo, né? Às vezes aqui a gente encontra aquela muralha, né? Às vezes pode ser, claro, como está ali no departamento, né, de exaltação do Sol e de Marte, às vezes a gente duvida da própria capacidade, a gente se empolga com uma coisa, mas às vezes acha, né, alguma coisa que a gente precisa dar continuidade, difícil, a gente abandona, tá? Então aqui a gente tem, às vezes, né, aquele momento que a gente se questiona se vale a pena realmente dar continuidade. Então eu quero que você observe a sua vida, tá? Não adianta a gente ficar aqui falando de maneira teórica só, se você não está olhando para a sua realidade, tá? Então eu quero que você observe o processo que vem se desenvolvendo, principalmente nesses 2 dias, tá? E assim, o que que te move, sabe? A gente tá num ano que a gente vai abrir, principalmente agora, muita força do Sol, né? Nas tríades de fogo, sabe? O que que te move? Como que é a sua vida? Sua vida, assim, você tá empolgado no que você tá vivendo? Ou você tá meio blé? Ou você tá, assim, almejando muito uma mudança, mas você está esperando que a vida faça essa mudança? Que alguma coisa aconteça para que você consiga resolver algo que você não tá afim de meter a mão, né? Quer ver? Vou te dar um exemplo bem bobinho, mas só para entender. Quando a gente tá naquele relacionamento que é uma M, tá uma M, mas é muito melhor que aconteça algo externo do que eu terminar, né? Por quê? Porque aí você tem uma justificativa externa, não foi você, né? As psicologias de Titiane M. Acontece, acontece. Então, vê às vezes aonde você tá se deixando, né, pelo tempo e perdendo também tempo ali. Às vezes a tua motivação, o teu brilho no olhar tá em outro lugar, né? Aí na terça-feira a gente vem com essa lua que continua, lembra? Ela continua lá em Libra, que é um signo mais relacional, né? É um signo que tem essa questão do equilíbrio, da harmonia, da beleza de Vênus. Só que ela vem e ela faz o quê? Ela faz uma quadratura com Mercúrio. Mercúrio é o cara da razão. Mercúrio é o cara do intelecto, das ideias. Só que esse Mercúrio, lembra que ele tá lá em Câncer? Então ele tá na casa da Lua. Olha que interessante. A Lua
tá na casa de Vênus, né, que tende, então, a harmonia, os acordos, né, e aí ela vai cutucar com Mercúrio. Só que esse Mercúrio, ele deve obediência para essa própria Lua. Então, aqui, se eu tenho algum processo que eu percebo, estava vindo já de uma certa desarmonia, comecei felizona lá no sábado, domingo, empolgada a fazer isso, né? Aqui eu já posso estar naquele momento realmente que eu, se eu não perceber, e se isso tiver, claro, relação com o seu mapa natal, a gente meio que sucumbe, sabe? Principalmente aquele momento que emocionalmente a gente começa a ver o copo meio vazio, né? A gente pode ter, como eu falei, aquele conflito de ideias entre como eu me sinto em relação a uma coisa e como eu raciocínio, eu penso a respeito dela, né? Às vezes até a comunicação aqui, ela fica um pouco truncada, até mais ou menos no final do dia, tá? Então, assim, é um dia para você tentar navegar nele, não se envolver em brigas, né? Ou desentendimentos, principalmente quando você percebe que é um gatilho ou de gostos, né? Ou emocional, sabe? Isso é muito comum hoje na internet, né? Se eu falo que eu gosto do, sei lá, que eu gosto do verde, nossa, o que que você encontra o vermelho, contra o azul, contra o amarelo? Só tô dizendo que eu gosto do verde, né? Então, assim, os gatilhos que às vezes não estão na gente, estão nos outros, né? Então, como que tá aí ao seu redor, tá? É claro que você vai ter que observar onde que isso está passando. Então, reflita aí sobre essa área de Libra e Câncer do seu mapa natal para você conseguir afunilar realmente o que representa para você, tá? E lembrando que nem tudo é relevante o tempo todo para todo mundo. Então, tem coisas aqui que no seu mapa, de repente, não estão ativos esse ano e você nem percebe, tá? Aí nós temos a quarta-feira. A quarta-feira é dia de Mercúrio, né? Então, domínio de Mercúrio. A Lua, ela vem. Então, lembra que ela já fez uma quadratura com Mercúrio, agora ela faz uma quadratura com Júpiter. Às vezes a gente tem que cuidar, então, nesse pensamento, o excesso, né? A gente começa a ver as coisas num tom mais exagerado. Esse Júpiter, ele ainda está em Câncer, ele está bem posicionado, ele já está se preparando para vazar, né? Dar o vazar dele entrar em Leão. Então, se você participou do workshop, você já sabe tudo sobre esse ciclo. Você sabe todas as datas, inclusive você tem todo o material de apoio para você ir acompanhando essas datas, como eu expliquei, e ainda tem o bônus, né, sobre o seu ascendente, tá? Se você não participou do ao vivo, você pode sim comprar, né, e assistir ele gravado, tá? Vou colocar aqui o link para você. Bom, aí a Lua, ela vem, ela sai um pouquinho fora de curso, muito rapidamente na madrugada, e entra em Escorpião. Ela entra em Escorpião, que é um domínio que a Lua não gosta muito de estar, mas lembra que nesse processo aqui, né, de quinta-feira, ela faz um trígono com o Sol, tá? O Sol tá lá em água, então a gente tem uma boa relação solar. Trígonos geralmente envolvem, assim, forças que fluem, tá? Há uma fluidez, né? Aqui para os assuntos ligados, então, que unem, tá? As áreas de Câncer e, a área, desculpa, de Escorpião do nosso mapa. Só que Escorpião, se uma coisa passa por Escorpião, o que que eu tenho que pensar? Cara, onde é que tá Marte? Aí você vai me dizer, por que Marte, Neme? Tá doida? É Plutão. Não, 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 não. Pela astrologia clássica, Escorpião sempre foi regido por Marte, tá? Eu uso a referência clássica. Então, peraí, a Lua, ela entra em Escorpião, mas o regente dessa área tá lá em Touro, tá? Então, perceba que nesse movimento, eu tenho uma perspectiva que pode trazer um entendimento sobre as áreas de água, né, do meu mapa, principalmente Escorpião e Câncer, mas eu posso perceber uma certa resistência na área de Touro, por exemplo, tá? Nossa, Nimi, agora você complicou demais a minha vida, né? Eu sei, a astrologia ela é um pouquinho complexa, tá? Mas o que que eu quero que você perceba? Esqueça a astrologia, tá? Esqueça o astrologuês, esqueça a parte técnica. Eu trago aqui porque eu quero que a gente aprenda a olhar a vida através da astrologia, tá? E não tem como fugir, né? É uma linguagem, tá bom? Mas assim, observa a sua vida. A gente já vem, né, de um momento onde a gente pode estar se questionando de algumas coisas. Só que aqui cai num fluxo muito mais emocional e sensível. Então, as coisas que emocionalmente acontecem, né? Por exemplo, uma coisa que acontece que emocionalmente eu me sinto desconfortável. E aí, por exemplo, vou dar um exemplo bem bobinho, só para entender, tá? Digamos que isso aqui tem uma certa questão ligada a trabalho. Acontece aí na sua 6, na sua 10. Poxa, aconteceu uma situação no seu ambiente de trabalho, tá? Você presenciou alguma coisa. Pode ser que nesse momento você não consiga se desvencilhar emocionalmente do que você presenciou, entendeu? Tem um certo desconforto ali. Só que é uma força que flui, né? Então a gente tem essa percepção sobre o assunto. Só que a resistência, né? Ela se dá por um Marte que está lá em Touro. Então, às vezes, por exemplo, a gente pode presenciar uma questão ficar muito claro, né? E aí a gente fica na dúvida, nossa, será que eu meto a minha mão nisso aqui ou será que eu finjo que não é comigo e passo reto, né?
Mas geralmente é um pontinho que pode levar para um certo desconforto, mesmo a lua fazendo um bom aspecto com o sol, tá? Às vezes esse bom aspecto é a percepção sobre algo, né? Lembra que o sol traz, assim, ilumina, né? Traz clareza sobre um assunto, tá? Na sequência, a gente tem a lua cutucando, né, por tensão, esse tipo Plutão. Assim, de novo, geracional, muito lento, ainda mais Plutão, tá? Às vezes a gente pode ter, assim, se eu for colocar uma questão mais de resistência, ó, tô com o Sol, tá ligado a Marte e vai fazer um cutuque aqui com Plutão. Se você no seu mapa tem esses elementos para ter uma referência de padrão, e, por exemplo, pega uma questão ligada à carreira e trabalho, eu observaria muito, às vezes, guerra de controlinho, de poder, sabe, no ambiente de trabalho, com lideranças. E aí é você ficar, se você não for a pessoa que está envolvida, né? Você ficar meio, como eu falei, meio na maciota, vendo o que vale a pena ou o que não vale a pena. Senão só fica ali olhando, né? E por mais que às vezes seja um pouquinho desconfortável, a gente tem que entender aonde que realmente há uma vantagem, né? Em a gente se envolver ou não, tá? Aliás, uma coisa que a gente aprende, né, depois de muitos anos, é que no ambiente de trabalho você tem colegas de trabalho, né? Você não tem brothers e nem amigos, né? Você pode construir uma amizade dali. O brasileiro tem essa capacidade, tá? Mas não é muito comum, né? Nos outros lugares. Bom, então a gente tem a quinta-feira vindo com essa lua agora fazendo uma quadratura. Então veja que a lua ela vem, né, cutucando a onça com a vara curta, né? Então ela vem na quinta-feira, faz um cutuque, né, com Vênus, provoca Vênus que está lá em Leão, né? Então uma lua ligada ao Marte, né? Aqui, às vezes, né? A gente pode ter alguma sensação, alguma percepção de resistência entre acordos, tá? Eu ficaria, como ela já vem aproximando desde da quarta-feira, né? Assim, é como eu falei, evita provocação, sabe? Saiba se posicionar se necessário, mas também, assim, ó, o que não for seu, né? Deixa fluir, né, para o outro, tá? Porque, ao mesmo tempo, essa Vênus, que está lá em Leão, ela vai fazer um trígono com Saturno. Então, essa manhã da quinta-feira, tá? Principalmente para figuras femininas, por exemplo, num campo mais genérico, né? Figuras femininas em ambientes de poder, né? Questões hierárquicas, tá? Às vezes a gente pode ter alguma notícia, né? Alguma novidade, né? No campo que envolve relações de liderança, né? Na questão feminina, por exemplo, tá? Mas aqui para sua vida, né? Se você, por exemplo, tem uma relação de Vênus e Saturno no seu mapa, para você é relevante, tá? E aqui eu, por exemplo, eu não tenho, né? Mas assim, se você tem, Neme, eu tenho, por exemplo, meu Saturno e minha Vênus em quadratura, é a mesma coisa? Você tem eles em contato, só que agora está muito mais favorável. Então, às vezes, é o momento, né, que você percebe, inclusive, como algo que no seu mapa, às vezes, é um pouquinho tenso, pode fluir, né? Pode ser percebido de uma maneira um pouquinho melhor, tá? Aqui, como nós estamos falando de um trígono de fogo, lembra que fogo expande, né? A gente pode ter, às vezes, uma decisão que nesses últimos dias estava nesse vai, não vai, né? Eu penso, reflito, não sei se vou, não sei se caso, se compro uma bicicleta, né? Aqui a gente pode ter, então, aquele momento assim, ó, de rapidez. Sabe aquele negócio que do nada parece que resolve, né? Porque é um trígono de fogo, por mais que seja com Saturno, né? Tem essa questão de uma certa aceleração, tá? Agora, na sequência, a gente tem o Sol com Netuno, então uma quadratura de Sol e Netuno, por exemplo. Isso aqui eu já acho mais relevante dentro dos geracionais, tá? Porque é o Sol, né? Ou seja, não é uma lua que é muito rápida, tá? Fazendo uma tensão com Netuno. Se você tem essa condição, fica um pouquinho atento, porque às vezes é aquele dia que a gente, nossa senhora, sabe? Ai, parece que tiraram o sangue do corpo. Tô sem vontade de fazer nada, tô cansada, né? A gente nem sabe muito por quê. Ao mesmo tempo, num contexto mais geral, a gente pode perceber sabe aquela nuvem meio eh, de engano? Inclusive com tá bem interessante, né? Porque, olha, é um dia que Vênus toca Saturno e na sequência a gente tem um Sol com Netuno. Então, nessa questão mais coletiva, né? Se tiver alguma notícia, às vezes muito assim, ó, incitante, bombástica, que envolve às vezes figuras femininas no poder ou algo ligado a isso, né? Ou acordos que de repente, né? A gente diz assim, nossa, que estranho, do nada veio isso, né? Aquela coisa meio, né, de bate-pronto. Observar muito, por quê? Porque Vênus está na casa do Sol e Saturno está numa casa de força solar, certo? Que é Áries, exaltação do Sol, né? E aí, na sequência, esse Sol faz um aspecto meio tenso com um planeta que ele joga uma cortina de fumaça, que a coisa fica meio dúbia, sabe? Que às vezes perde o poder, né? Dissolve. Então, assim, ficar muito atento se às vezes alguma coisa que traz um certo rompante, sabe aquela coisa que te estimula e principalmente que te leva a querer agir, se isso não é necessariamente ou uma cortina de fumaça para alguma coisa maior,
ou se essa cortina de fumaça, né, ela não vem por causa de algo anterior, e aí sabe quando a gente tem que abafar o caso? É mais ou menos isso, né. Vamos ficar atentos, tá. Na sexta-feira, a gente tem a Lua, então, fazendo um trígono no início da manhã com Mercúrio, né, então aqui fluindo as ideias, aqui no campo mais, né, assim, suave, sutil. Na sequência, temos uma oposição justamente, então, com esse Marte em Touro. Lembra que eu falei lá quando a Lua entrou em Escorpião do Marte em Touro? Olha só o momento em que isso aqui consolida. Então perceba que a gente tem uns 2 dias que na realidade, essa oposição, ela vai se formando. É que a gente claro, aqui a gente vai ver o dia que o aspecto se formou, tá. Mas é muito mais importante entender o que está acontecendo na formação do aspecto. Porque essa tensão com esse Marte em Touro, ela já vem vindo. Então, como eu falei, essa resistência, né, essa situação, às vezes, em querer resolver uma coisa e não, sabe, não conseguir andar com ela. Então aqui ela finaliza, tá. Aí na sequência a Lua ela faz um belo de um trígono com Júpiter, que ainda está lá em Câncer, né. Aqui, por exemplo, pode ter alguma situação que estava um pouquinho tensa, que vinha então dos 2 dias ali, e aqui ela começa a fluir, pode até ter uma vantagem, né, a ser percebida, tá. Na sequência, fica um pouquinho fora de curso, logo entra em Sagitário, que é outro signo ligado também a Júpiter, né, por regência, tá. Então nós começamos a abrir o que? Os trígonos de fogo para os próximos 2 dias, e a Lua faz uma oposição então bem no finalzinho da noite a Urano, tá. De novo, muito rápido, então mas aqui a gente tem uma mudança um pouco brusca, tá. Que às vezes, algumas pessoas vão olhar para essa condição de Urano, tá, mas se você tirar os geracionais, eles pegaram conceitos clássicos, tá, então sempre vai estar nos clássicos, é uma escolha, tá, usar ou não usar. Eu não sou assim, eu não me coloco como astróloga clássica, tem um monte de coisa da astrologia clássica que eu não uso, mas eu respeito o fundamento clássico, tá? Então, a questão da visibilidade, né? Da ordem caldaica, tá? Então, aqui, às vezes, essa mudança abrupta, né? Que às vezes a gente poderia dizer que é pela oposição com Urano, cara, na realidade, a Lua veio remando com quadraturas e oposições de signos fixos, né? E aqui ela muda muito o passo dela e o fluxo dela, porque ela vai para fogo, mutável, abrindo trígonos, né? Abrindo trígono ali com o Saturno, então muda o tom das coisas mesmo, tá? Aí nós temos no sábado, né? Então a Lua vindo fazendo um bom aspecto com dois geracionais, que é Netuno e Plutão, e finalizando, como eu falei, com o trígono de Saturno, tá? Ó, essa virada de sexta para sábado tá super interessante, tá? E às vezes é como eu falei, observar nos dias anteriores o que está meio truncado, o que está, sabe, parece que não anda, para ver se tem alguma viradinha, algum acontecimento, alguma percepção que as coisas começam realmente a andar um pouco mais rápido, principalmente se tiver aquela sensação ali, sabe, que eu brinco que é meio uma névoa, nossa, parece que as coisas não estão, né, tão claras. Aqui a gente já fica com o óbvio mesmo, né, com mais clareza. É um bom dia, inclusive nesse sábado, para colocar as coisas para correr, como a gente fala, né. Então se você está aí com alguma coisa que está meio emperrada, poxa, tira uma manhã de sábado aí para resolver todas as pendências, tá. Ela tá aplicando para o Saturno, ok, Saturno é maléfico, tá. Então é sempre bom, eu nunca descarto a natureza dos planetas, tá. Então você pode ter um pouquinho de atenção, tá. Mais ou menos no tempo, né, a gente vai percebendo que na natureza do signo, as coisas elas tendem a andar muito mais rápido do que elas estavam nos últimos dias, tá bom?